Olá, gente. Bacana. Professora Yudi, Estela, pessoal aqui assistindo. Obrigado pela presença de todos. Eu vou dar 2 palavrinhas e já passo para a nossa convidada, para a nossa diretora. A gente quer agradecer a Funarte, que nos cedeu o espaço, a Funarte de São Paulo, onde a gente filmou o espetáculo. Pedir para quem puder, se inscreva no canal da Companhia Diversão e Arte. Tem essa solicitação, essa campanha que a gente está fazendo, de doação para o Fundo Marlene Collet, e avisar também aos nossos, para a nossa plateia virtual, os nossos inscritos no canal, que em abril, início de maio, a gente vai ter aqui no canal também uma temporada online do espetáculo Torturas de um Coração ou Em Boca Fechada Não Entra Mosquito, do Ariano Suassuna. É uma comédia bem divertida, bem popular, para adolescente, adulto, enfim. Tá bom, gente? Professora Yudi, nossa diretora Estela, por favor. Olá, boa noite a todos. Então, eu já vou logo, né, já passar a bola, porque a gente está aqui com uma pessoa que é especialista, né? A Judith Rosenbaum é professora de literatura brasileira na USP, sendo mestre e doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP também. Ela é formada em psicologia pela PUC, São Paulo, trabalha na interface da crítica literária com a psicanálise, pesquisando autores do século XX, como Manuel Bandeira, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. É autora dos livros Manuel Bandeira, Uma Poesia da Ausência, de 1993, e outra edição, né, em 2002. As Metamorfoses do Mal, uma leitura de Clarice Lispector, de 1999, outra publicação em 2006, e Clarice Lispector, 2002, né? Foi publicado, entre outros, e prepara o novo livro agora, né? Depois também, se você quiser falar sobre isso, mas eu já vou passar para ela, porque ela vai ter, enfim, ela preparou para a gente uma fala muito especial sobre a Clarice, os contos da Clarice, a questão da mulher casada, enfim. De repente faz um paralelo aí com o espetáculo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, tá, Yudi? E a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. Muito boa noite a você, ao João. Agradeço muito o convite de vocês, um prazer enorme estar aqui. E boa noite a todos que estão aí presentes, né? E, enfim, uma oportunidade muito prazerosa para mim conversar sobre Clarice. Eu quero, enfim, primeiro parabenizar, né, as atrizes, realmente é uma entrega, né, que a gente vê no palco. Elas viveram as cartas, de fato, foi muito comovente o espetáculo, muito tocante. E também a você, né, a diretora, por essa apresentação tão bonita, tão criativa. Enfim, fiquei muito tocada, e é muito bonito ver como vocês respeitaram os silêncios da Clarice, né, as pausas, é um outro tempo que ela traz, né, na obra, e que vocês souberam incorporar. Eu achei isso muito bonito, né, trazer esses silêncios e trazer também os bastidores, né, a sensação de que a Clarice põe a nu esses bastidores, né, ela traz o modo de se construir, né, a literatura da obra dela. Então, isso eu achei muito bonito, quer dizer, ela rompe muito a ilusão da representação, né, ela vai contra um pouco essa ideia, né, da mimese, né, da cópia, do real, enfim. E aí ficou muito bonito esses cortes que vocês fazem, né, essas rupturas com essa ideia da mimese, né, achei muito bonito. Ter 2 atrizes, achei maravilhoso, porque, evidentemente, Clarice, ela é múltipla, né, são muitas faces que estão em jogo aí. Então, as atrizes são e não são Clarice, né, elas são Clarice, depois elas se revezam e elas são narradores. Então, é muito interessante. Enfim, quero parabenizar inicialmente sobre a apresentação de vocês. E claro que para mim vai ser um mote, né? A peça é um mote para eu pensar com vocês aqui algumas questões literárias sobre a obra dela, né? Quer dizer, como a área é de literatura brasileira, então eu vou puxar assim alguns fios que estão presentes nas correspondências. Então, vou partir um pouco, né, das questões biográficas, mas eu quero relacionar com temas e aspectos, preocupações que aparecem na ficção,
Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse caminho, um caminho mais analítico. Então, eu fiz aqui um roteirinho para mim, que eu vou tentar seguir, claro que eu vou comentando em cima desse roteiro, mas é mais para não perder o meu fio aqui, que eu quero dar bem esses passos, né, que eu fui pensando. Claro que haveria muito a abordar sobre as cartas, né, fiquei muito impressionada, assim, com essa amorosidade da Clarice, né, com as irmãs, essa necessidade, assim, vamos dizer, imperiosa de manter muito vivo o vínculo, né, familiar diante da distância. Eu acho que você mesma, né, Estela, comentou isso ontem, né, quer dizer, as irmãs foram o que, assim, o único núcleo, né, que restou para Clarice de vínculo familiar. Então, esse desejo profundo que eu sinto nas cartas, né, dela compartilhar com as irmãs as experiências dela no exterior, e muitas dessas vivências são muito áridas, muito difíceis, né? Esse período que vocês pegaram no recorte, né, das cartas, realmente mostra uma diferença enorme do início, né, para esse final. E, claro, ela tem essa necessidade de apaziguar a ansiedade dela, né, em relação às irmãs, tanto no que se refere à saúde física, né, quanto à saúde psicológica. Eu acho que ela está o tempo inteiro aconselhando, né? Ela é conselheira, às vezes ela pede relatórios, né, ela faz listas, ela faz perguntas, você comeu hoje, o que você comeu, você dormiu, você isso, que aquilo, mas ela vai, vamos dizer, é quase como uma médica, uma psicóloga, né, e revela muito essa urgência da Clarice, né, em sentir que a ligação entre elas está muito viva e está muito presente, né. Eu lembrei justamente de uma frase, acho que é da Olga Borelli, no livro da Olga Borelli, é da Clarice, mas a Olga Borelli compila, e que a Clarice diria o seguinte: eu sou muito ocupada, cuido do mundo. Acho genial essa ideia do cuido do mundo, né? E, de fato, ela cuida, com muita maternagem, das duas irmãs, né? Ela realmente exerce, né, essa maternagem com as irmãs. E uma pergunta que eu me fiz ali foi o seguinte: bom, ela cuida tanto das irmãs, ela está tão preocupada o tempo todo, né, querendo saber delas, não interferindo, mas aconselhando, aquela carta maravilhosa, né, sobre a sobrinha, a Márcia. Eu fiquei perguntando assim, como é que será que ela se cuida, né? Como é que é o cuidado de si na Clarice? E talvez eu esboce aqui algum começo de resposta no final desse comentário aqui. Vamos ver se a gente chega um pouco nessa questão. Eu escolhi começar propriamente meu caminho aqui de análise, pelo que a própria organizadora do volume das cartas, a Teresa Monteiro, chamou de, eu vou citar aqui, vivência de desenraizamento. E essa é uma palavra que a própria Clarice traz numa das cartas, né? E, sem dúvida, é inegável que a história pessoal e familiar de Clarice, né, toda a fuga da Ucrânia, além das constantes mudanças já adulta, né, de países, durante o tempo que ela ficou casada com um diplomata, né, explica muito, vamos dizer, desse descentramento radical da Clarice, né. Tudo isso foi se tornando realmente intolerável até a separação em 59. E eu digo que continuou sendo uma marca da personalidade literária da escritora. Mesmo ela se abrigando mais no Rio de Janeiro, né, voltando a um lugar que ela se reconhece mais, a gente percebe que esse deslocamento de si é um traço, né? É um traço dela, é um traço da obra. Eu falo de um sentimento que a gente poderia chamar de íntima estrangeiridade, né? Eu acho que essa expressão talvez dê conta de algo disso, né? Quer dizer, esse sentimento levou, inclusive, Clarice a falar certa vez, eu vou citar aqui, ela diz assim, não há um verdadeiro lugar para se viver, né? Tudo é terra dos outros, onde os outros estão contentes. Fecha aspas, né? Então, vejam aqui essa ideia, né? Esse é um hiato mesmo entre ela e o mundo, né? Existe esse hiato que acompanha, né? E que ela precisa dar um lugar para isso, de algum modo. E o escritor Antônio Calado, segundo a biografia da Nádia, né? Ele afirmava que a Clarice, eu vou citar o Antônio Calado, ele diz o seguinte, ela era uma estrangeira na Terra, dava a impressão de andar no mundo como quem desembarca de noitinha numa cidade desconhecida, onde há uma greve geral de transportes.
Acho a descrição, assim, perfeita, né? Dá para imaginar a Clarice, assim, andando, né, não reconhecendo as coisas, né, deslocada, meio ET, assim, nesse mundo. E é disso que vai sair a obra dela, sabe? Isso é uma riqueza para a obra dela. Essa dimensão de se sentir estrangeira, fora do ninho, né, é muito mais funda em Clarice, e eu acho que não se reduz ao fato dela ter nascido na Ucrânia, né? Até porque ela nasceu em trânsito, ela chegou em Maceió com 1 ano e poucos meses de idade, e ela sempre se considerou brasileira, né? Então, eu acho que tem esse sentimento desse desalojamento, né, o deslocamento de uma possível origem, que não se refere exatamente, ou não apenas, né, à origem natal, né, o lugar que ela teria nascido, mas é uma vivência subjetiva que se renova nela, né, sem trégua, me parece, e que talvez, eu acho que isso é interessante, né, todos nós nos sintamos assim em graus diversos, né, de sentimento de íntima estrangeiridade, né, a gente convive com estrangeiros dentro da gente, né. Clarice tinha isso em alto grau. O Hélio Pellegrino fala, né, que ela era uma personalidade lisérgica, qualquer estímulo, né, assim, reverberava, né, em 1000 frações. E eu acho que se trata de enfim, basicamente, né, se a gente pensar, existe um desencontro do eu consigo mesmo, né, esse exílio permanente, que nos caracteriza como sujeitos humanos. Em suma, somos seres divididos, somos seres cindidos, né, habitados por muitos outros dentro de nós. E isso vai se tornar um núcleo temático na obra da Clarice, um traço recorrente da escrita dela e dos périplos incríveis das suas personagens, né, que, aliás, precisam de muito pouco para entrar nessa deriva. Isso é muito marcante na obra. Essas personagens, elas se descobrem outras, né? Não só as mulheres, né? A maioria das personagens são mulheres, mas, na verdade, os homens também, né? Se percebem outros, estranhos a si mesmos, diferentes de si mesmos, né? E isso acontece em situações muito ordinárias do cotidiano. Isso é bem clariciano. Tem um trecho das cartas que eu quero lembrar aqui, que diz assim: o corpo e a cabeça ficam constantemente procurando uma adaptação. A gente fica fora de foco, sem saber mais o que é e o que não é. Nem meu anjo da guarda sabe mais onde moro. Essa coisa assim, quer dizer, de fato, esse desalojamento, esse deslocamento, esse descentramento, esse desenraizamento, né, contínuo. E essa sensação de inadaptação, que eu acho que acompanha mesmo a autora, né, em várias fases da sua vida e da sua obra, e dá essa sensação de estar meio que à margem, né? Ela olha de um outro lugar, querendo entrar, né? Ela diz, os outros estão sempre contentes, né? E ela de fora olhando, tem aquele conto Restos de Carnaval, que ela senta assim na escadinha, né? E ela vê os outros, né? Na festa de Carnaval, e ela ali, entre estar dentro de casa e não estar, né? Esse sentimento sempre não estar de todo nas coisas, né? E eu acho, assim, que essa sensação, esse sentimento, essa estrangeiridade que eu estou falando aqui, na verdade, eu acho que é uma característica do artista, né? O artista não vê o mundo com o olhar da familiaridade, do reconhecimento das coisas, né? Das coisas, vamos dizer assim, habituais, do senso comum, né? Ou mesmo do bom senso. Mas o artista vê com o olhar do estranhamento, né? O olhar do espanto, diante do que sempre esteve aí. Esse espanto é a mola, né? Esse espanto é como se fosse um olhar assim que surpreende as coisas pela primeira vez, né? E sai fora, vamos dizer, desse esquema que nós temos, né, de apreensão do mundo, sempre repetitivo, né, e um pouco anestesiado. A Clarice nos fala muito da nossa anestesia, e ela sentia muito isso também. Eu acho que é isso que a obra da Clarice insiste em nos mostrar, essa ideia, né, desse olhar que estranha, né, e olhar o mundo, na Clarice, significa poder olhar com um despreparo, né, desarmado mesmo, desses esquemas mais racionalizantes, ou mais binários, né, a coisa é bonita ou é feia, ou é justo ou é injusto, ou é certo ou é errado, enfim, né, essas dicotomias, né,
E, na verdade, ela busca que a gente saia da adaptação e da habituação, né? E, vamos dizer, desse lugar da familiaridade. Eu acho que a Clarice nos provoca muito. Não se lê Clarice impunemente. E acho que quem é leitor de Clarice sabe disso. Ela nos puxa, nos arrasta ali para um lugar que nem sempre a gente quer ver. Né? Eu digo assim que ela não assopra nossas feridas, né? Ela não põe band-aid, assim, né? Não é escritora da cobertura, né? Ao contrário, ela, se puder tirar, né, ela vai tirar. E é um caminho de conhecimento verdadeiro, né? Numa carta a Elisa, em 45, ela cria até uma expressão meio cômica, que mostra como, na verdade, a própria convivência social básica para Clarice custava muito, né? Era muito difícil. Ela diz assim: tantas vezes sou incomodada pela alegria superficial e digestiva dos outros. Eu adoro essa ideia da alegria digestiva. O que será que a Clarice tinha quando pensou essa expressão, né? Eu vou falar depois desse modo de construir as frases, né? Mas eu vejo em Clarice um antagonismo muito forte, vou dizer, agônico, entre o que seria uma busca vital de contato, a gente percebe isso nas cartas com as irmãs, né? E, ao mesmo tempo, uma rejeição a esse contato. Né? A gente vê essa duplicidade que ela traz muito para a obra, né? Eu lembro ainda uma carta de janeiro de 47, de Berna, aliás, vocês mostraram bem, Berna é o lugar onde essas cisões vão ficando muito intensas, muito mais extremas, né? Essa carta que vocês citam na peça, né? Vocês trazem para a peça um trecho dela, é uma carta que, na época, o Caio Fernando Abreu trouxe para o público, numa edição do Estadão, e ela disse a uma das irmãs. Na verdade, essa carta tem vários trechos, eu acho que vocês citaram alguns trechos, eu vou retomar alguns outros, mas alguns vão ser repetitivos, então já me desculpo um pouco pelo repeteco aqui. Mas só para a gente voltar a essa carta, que ela é realmente incrível, ela finaliza o espetáculo de vocês. Ela diz, né? Não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Acho isso extraordinário. Não pude deixar de lhe mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que fez pacto com todos e que se esqueceu de que um nó vital de uma pessoa deve ser respeitado. Ouça, respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite sobretudo o que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. É esse o único meio de viver. Fecha aspas aí. Eu acho que o que ela fala às irmãs é o que ela gostaria de poder dizer a si mesma. Claro. Acho que toda essa interlocução das cartas é uma busca de si, né? Através desse outro, né? Saindo de si, buscando-se no outro, que é uma coisa muito intensa na obra dela. E é um olhar, assim, impiedoso, né? Porque ela tem uma coisa que eu admiro na Clarice, né? Uma sensibilidade extrema e, ao mesmo tempo, a crueza para se examinar com tanta coragem. Né? É impiedoso, mas muito revelador das nossas contradições, dos nossos dilemas, e é inevitável a gente se identificar. Né? É por isso que ela está bombando hoje, né, novamente, 100 anos depois do nascimento, está aí, né, trazendo para a gente espelhos nem sempre reconfortantes. Às vezes são espelhos partidos, né? Não são espelhos narcísicos, né? São espelhos que a nossa imagem não sai muito bem na fita, né? Mas uma última referência das correspondências, antes de eu passar à literatura propriamente, é uma outra frase da Carta de Julho de 48, também escrita em Berna, na Suíça, né? Ela está em meio às dificuldades de publicação de um de seus livros e das amarras de um casamento que já se faziam sentir, em que ela diz assim: espero um dia poder sair desse círculo vicioso em que minha alma caiu. Fecha aspas. Eu quero falar desse círculo vicioso, desse pacto com os outros, percebido pela autora e com os quais ela se debateu a vida inteira, né? Porque mesmo tendo realizado desejos assumidos, né, e com os quais, vamos dizer, ela se comprometeu profundamente, eu digo aqui, é o casamento e a maternidade, né? Ela diz, eu nasci para amar e para ser mãe.
mesmo ela realizando esse seu desejo, algo a gente sente que vai ficando de fora desse arranjo da família, do casamento, né, do matrimônio, sobretudo na rotina forçada, como vocês mostraram, da mulher de um diplomata, os seus jantares e aquela sociabilidade, eu vou usar aqui o mesmo adjetivo dela, digestivo, né, aquela sociabilidade digestiva. O crítico José Miguel Wisnik resume bem a passagem do primeiro livro, Laços de Família, que é de 1960, organizado, ele diz, em torno do compromisso conjugal e da origem, da ordem patriarcal. Né? E aí uma passagem para o segundo livro, que é a Legião Estrangeira, que é de 64. Né? E aí as personagens, elas já se abrem a uma estranheza, a uma falta, a um desregramento, a algo que não está tão institucionalizado. Então, temos aqui uma passagem muito importante. Isso vai culminar, na visão do Zé Miguel, e eu concordo, na Paixão Segundo GH, que, aliás, é no mesmo ano da Legião Estrangeira, de 64. Né? Então, são personagens, assim, mais sozinhas, mais errantes, mais expostas, né, a um núcleo do selvagem coração da vida, digamos assim. Né? Agora, ainda muito jovem, eu vou falar do Laços de Família já já. Estou falando muito rápido? Não, muito... não, ótimo. Não, tá perfeito. Ainda muito jovem, a Clarice escreve o conto A Fuga, que resume bem a situação da mulher nos anos 40, 50 no Brasil, focaliza esses embates assim, entre conjugalidade e liberdade. Né? E a história é uma mulher casada que resolve sair de casa depois de 15 anos de matrimônio. Curiosamente, é o tempo que ela vai ficar com o Mauri, né? E quando essa mulher se vê sozinha na praça, após algumas horas fora de casa, o narrador sinaliza o pensamento dela. Isso é muito comum na Clarice, né? Esse monólogo interior, esse discurso indireto livre, né? Que o narrador fica acoplado, acompliciado, né? Uma câmera que entra no mundo interno e traz à tona essa voz que talvez nem a própria personagem em consciência falaria, né? E ela diz assim, ela ou ele, o narrador, né? Diz, eu era uma mulher casada, ponto. Agora sou uma mulher. Ponto. Extraordinária a condensação dessa frase, né? Algumas horas fora, né? Do esquema, do lugar, do papel, da expectativa, etc., faz essa passagem, essa travessia genial entre uma identidade mais civil e jurídica, né? Que imprime essa necessidade, né, de corresponder, e uma experiência que a Nádia chamou num texto dela, acho que chama Difíceis Laços de Família, um texto mais de um tempo atrás da Nádia, que ela fala de uma experiência de plenitude existencial. Então, acho que seria isso, né, essa passagem do papel para a plenitude. Claro que você pode viver o seu papel com plenitude, né, com aderência no sentido fiel, né, a que você é. E o papel como vamos dizer, uma possibilidade de experimentação. Mas eu vou dar agora alguns exemplos, que vão ser, assim, 2 contos do primeiro livro e o outro do segundo, do Legião Estrangeira, em que essa mudança fica bem visível. Bom, o conto que eu vou escolher, vocês já citaram algumas frases aí no meio das cartas, né? Compuseram uma coisa híbrida entre ficção e epistolografia, que é o meu preferido e é o conto emblemático para se entender Clarice. Eu acho que é o conto matriz, que é o conto Amor. E a Ana está nesse conto sentada, você também acha? É demais esse conto. O conto da minha vida que eu já levei numa leitura dramática ano passado, eu vou levar para ser esse conto, na íntegra. É isso que eu quero, meu projeto agora. Que não precisa explicar nada. É só colocar ali a voz e já tá. Mas fechei parede. Vai aí. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a Ana está sentada no bonde com as compras no colo, voltando para casa. E ela devaneia sobre a sua vida e ela fala, né? Um homem bom, um homem verdadeiro, os filhos são sumarentos e verdadeiros, ela fala sumarento. Enquanto ela se orgulha de ter escolhido uma vida, como ela fala, uma vida de adulto, né? Ela percebe, numa segunda voz de novo, que vai aparecendo nesse devaneio, ela percebe que deixou para trás, né, com essa escolha, com essa
com esse formato na vida, ela foi deixando para trás o que ela chama de, aspas, felicidade insuportável. Ela também chama de exaltação perturbada. Eu amo essas expressões antitéticas, que são muito comuns na Clarice. Eu acho que ela nisso é imbatível. Né? Ela fala, uma doença de vida, que era como uma doença de vida. Doença de vida, que ficou para trás. O gosto artístico que ela tinha se transformou no gosto decorativo. Veja uma passagem, quer dizer, no sentimento de arte, né? Agora era de decoração, né? Virou decoração. E esses substantivos que ela usa, né? Essa coisa de exaltação perturbada, felicidade insuportável, ela junta substantivo com adjetivos não naturais e ela cria uma terceira margem para a língua, uma terceira margem para a linguagem, né? Quer dizer, são efeitos insólitos. Por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos da paixão no segundo GH, que eu tenho mais de cabeça aqui, que é horrível mal-estar feliz, alegria difícil, náusea doce, né? Vivo aquilo cru e vivo, enfim, ela vai dando algumas antíteses muito interessantes, né? Agora, a Ana, ela sente que, vou usar uma expressão do conto, a íntima desordem da sua juventude está abafada por trás da vida arrumada e ordenada que ela escolheu, né? E que ela sente como um heróico da parte dela, essa escolha, né? Ela sente que essa vida traz um sentimento para ela de raiz firme das coisas. Isso é muito bonito, essa expressão, sentir a raiz firme das coisas, né? E essa raiz firme, essa solidez dos laços institucionais, é uma linha de força poderosa das narrativas claricianas. E tem relação, ao meu ver, com o desejo de pertencimento. Acho que o termo é exatamente pertencimento, de pertença a algo maior, que sustente o estado de desamparo, que eu acho que é constitutivo mesmo, né, na nossa relação com o mundo. A peça abordou uma maravilhosa crônica chamada Pertencer, né, falou sobre a questão da cura da mãe, né, a culpa da cura da mãe. Nessa mesma crônica, ela diz sentir desde o berço essa vontade de pertencer. Ela fala essa fome humana de doar-se a algo ou alguém. E eu entendo que é um fruto justamente da nossa carência, né, básica, né, e da nossa prematuridade, quer dizer, é o modo como viemos ao mundo, desaparelhados, dependentes do outro, e temos que lidar com isso, né? Adultos já, mas isso está ali, né? Sim. Falando, clamando, pedindo, né? O outro está pedindo essa cobertura que nos salve desse sem forma que nos constitui, né? Sim. Acho que isso tem muito a ver com o que ela vai trabalhando. E, nesse sentido, tem mais uma dupla face na obra da Clarice, né? De um lado, desenraizamento, que eu acho que é fruto também do próprio nascimento, né? Esse corte do cordão, afinal de contas, né? E, de outro, uma pulsão de religação com essa fusão primordial que está na nossa memória do corpo, né? Dos sentidos, que foi perdida e que não tem retorno. Eu lembro quando ela fala da saudade, né? Tem uma frase que ela fala, saudade é um pouco como fome, né? Só passa quando se come a presença. Acho linda essa coisa. Ela tem esse movimento, né, de incorporar, de introjetar o outro, comer o outro, né? E o Gilberto Martins, que é um belo crítico da Clarice, tem um livro chamado Estátuas Invisíveis, ele tem uma frase incrível, ele diz assim, em Clarice, o desejo de ser com o outro é, às vezes, tão radical que se torna desejo de ser o outro. Nostalgia de uma unidade primeira inicial, intrauterina, pré-natal. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a Clarice quer falar desse lugar, né? Desse lugar primeiro, primordial, utópico, miragem, óbvio, né? Mas que está aí o tempo todo querendo se expressar e que ela encontra nos bichos, ela encontra na gema do ovo, ela vai, enfim, buscando, né, imagens para significar um pouco, né, este primeiro ser o outro, né, essa unidade primordial. Mais uma associação justamente com o ovo, que é essa imagem tão poderosa que está aí na peça, né?
tem tanta coisa, né? Não vou me perder, porque falar do ovo é não parar mais, né? É 1 hora, só para falar do ovo, né? Para falar do ovo. Esse começo dos tempos, né? Que se quebra e de onde sai um grito primal, né? Tem tudo ali no ovo, né? Às vezes eu sinto o ovo, tem aqui, né? Uma dicotomia entre a formatação e as entranhas, né? Esse é um jogo muito clariciano. Mas vamos voltar ao conto. E o que se segue a cena inicial que eu falei da Ana no bonde, vai fazer desmoronar, ruir todo esse esquema organizado e aparentemente seguro. Essa corrente automática da vida, né? Que dá essa sensação de pertencimento, né? E de fuga ao desenraizamento, que eu estava falando até agora. E qual é a cena? A cena é que a Ana vê um cego mascando chiclete no ponto do bonde. Esse é o disparador, né? Ela diz, ele mascava, ela não, narradora, ele mascava goma na escuridão. Isso é bem claríssimo. Ele mascava goma na escuridão. E isso é o suficiente para a emergência da crise, né? De uma inquietação, de um mal-estar, que abalam completamente as certezas que ela tinha minutos antes, né? Sobre ter construído, né, esse lar, essa vida de adulta, né? É típico de Clarice apresentar inicialmente as personagens em uma aparente estabilidade, para depois introduzir um evento disruptor, bastante banal e corriqueiro, que desmonta as estruturas construídas, feitas para justamente nos manter de pé, à tona dessa escuridão, né? Aqui, eu acho que a cegueira do cego, que não vê para fora, mas vê para dentro, né, espelha ao avesso a cegueira de Ana, que enxerga o externo, mas não a si mesmo, né? Então, o cego aqui tem um pouco essa função de Tiresias, né? Ele revela a Ana o seu desconhecimento sobre si mesmo. E as compras despencam, né? Você ia falar, Estela? Uau, eu só falei uau, porque realmente eu não tinha pensado nisso. Eu pensava o cego como também é o frágil, sabe? A pobreza do mundo, muitas vezes, mas não. Realmente alguém que está inteiro, né? Como ela não estava há muito tempo também. Exatamente. Ela fala, ele estava parado. Esse parar é um significante importante no conto, porque ela disse, bom, o vento me disse que eu também poderia parar. Parar a corrente automática de vida, né? Quantas vezes nós queremos parar, né? O nosso estado performático, né? Insano, muitas vezes, fora do eixo. Né? Enfim, aí também temos outra ideia aqui para falar. Mas as compras despencam pela rede de tricô da sacola, né? Nessa crise, porque o bonde dá uma freada, tal, e os ovos se quebram e as gemas escorrem. Eu acho que essa metáfora é muito rica, né? Quer dizer, a casca, nosso precário abrigo que nos defende das ameaças, né, externas e internas, é uma rede frágil também, você falou, é uma rede frágil, e ao menor estímulo pode rachar, e deixar vazar esse interno, né, essa gema, o que está vivo demais, inclusive. A gente tem aí, né, dá panos quentes ao que está vivo demais, a gente não suporta mesmo, né, e a gente se forma até para recalcar isto, né, para se construir como sujeito, a gente precisa do recalque, né, da castração, enfim, das renúncias, da abdicação, né? E o que a gente recalca? A gente recalca, sei lá, os nossos desejos incomunicáveis, nossas pulsões, né, difíceis, terríveis, ameaçadoras, perigosas, proibidas, nossas fantasias inconfessáveis, né? Nós silenciamos tudo isso em nome do quê? Do pacto, que a Clarice justamente dá esse nome, o pacto, né? Que nos mantém no ciclo vicioso. Então, essas duas palavrinhas que eu puxei ali. A rede não é só do tricô, mas é uma rede simbólica, né? A rede de leis, de regras, ideais, valores, que nos amparam e nos definem. Né? Sim. Então, essa imagem muito poderosa, essa cena, eu acho fantástica na obra da Clarice, e é um topos da obra, e ela vai se reproduzir em muitos outros contos, e a gente vai passar já para um próximo. E o conto segue com a Ana perturbada nesse momento, sem rumo, desce em frente ao Jardim Botânico, vive ali uma experiência, não vou poder detalhar, uma experiência fascinante e assustadora ao mesmo tempo, tudo nela é ao mesmo tempo, né? É uma experiência inominável, vamos usar os termos da Clarice, indizível, inominável, irrepresentável. Ela toca, não tem palavras.
Clarice é, né, a tentativa o tempo todo, né, de dizer o impossível de dizer. E, na verdade, a Ana se retira de lá, desse jardim, com muito esforço, quando ela lembra dos filhos. Aí o vínculo materno, né, chamando a Ana de volta para casa. E quando ela chega em casa, o marido percebe a estranheza da mulher. Eu fico imaginando a cara que ela chega na casa, né? Ela estranha o filho, estranha tudo. O que faz o marido? Segura a mão da Ana e afasta, a expressão é linda, né? Afasta a Ana do perigo de viver. Fazendo aqui, eu acho, o papel inverso do cego, porque o cego a lançou no redemoinho da desrazão, abriu as portas da percepção para ela no jardim, ela percebeu que ela é parte da tessitura do mundo, da natureza, etc., né? Que era aterrador e, ao mesmo tempo, né, iluminado, mas ela se pergunta, aquilo que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Será possível viver com aquilo que se abriu no jardim? Quer dizer, o que está fora da forma cabe na civilidade? Acho essa pergunta muito da Clarice. Bom, o que acontece com a Ana? Eu vou mais rapidinho. Se radicaliza, por exemplo, no texto A Imitação da Rosa. É um outro conto que aborda a mulher casada. Laura, protagonista, retorna ao lar após uma internação supostamente psiquiátrica. Ela faz tudo para caber no papel de mulher, esposa e dona de casa, mesmo que tenha que abafar uma feminilidade e um erotismo latentes debaixo do vestido marrom bem apagado, para não ser vista, né? Mas tudo explode, o ovo que se quebra aqui, né? Quando a Ana vê à sua frente, de novo essa ideia do olhar, né? A potência do olhar na Clarice, ela vê à sua frente lindas e luminosas rosas no vaso. E o monólogo interno que o narrador apresenta nos mostra a tensão crescente entre desejo de ficar com as rosas, que despertam sua libido adormecida, né? Revela essa outra Laura, né? Diversa daquela Laura sombria e marrom. Uhum. E, de outro lado, as defesas contra esse ato tão transgressor. Como ela vai ter para si, né, as rosas que lhe pertencem como mulher? Né? É muito bonito esse diálogo, é dramático, né? Essas duas Lauras que se olham, né? E o resultado dessa guerra interna, claro, acirrada por um contexto social, cultural muito limitador, é o retorno da loucura. Na imagem final, quando o marido chega do trabalho e se depara com a mulher sentada no sofá, né? A última frase é alerta e tranquila, como num trem que já partira. Essa imagem da loucura. Ela provavelmente vai para Marte, que era o país, o planeta. Dizia que ela fala para ele, né? Desculpa, Armando, foi por causa das rosas. Fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, agora eu vou para o final. Agora eu já estou vendo que a gente está muito adiantado. Não é melhor eu cortar essa última análise e só fazer, então, uma última observação e a gente passa para... É maravilhoso te ouvir, gente. Eu ficaria mais meia hora ouvindo aqui. Eu já vi que tem gente querendo fazer pergunta. Não, mas então, assim, eu só vou fazer o último parágrafo, tá bom? Para ficar com o lacinho, tá? O último parágrafo é assim. Eu ia falar da quinta história, deixa a quinta história para depois. Então, é assim. Eu falei, como Clarice cuida de si mesma? Então, a resposta seria mais óbvia, né? Escrevendo. A escrita, Ana Clarice, é esse ofício, que ela diz, inclusive, que é uma maldição, mas uma maldição que salva, e é o indispensável escoadouro de uma personalidade muito inquieta, muito convulsiva, conflituosa, intensa, e as palavras, eu acho que sejam das cartas ou da ficção, são a forma de Clarice reencontrar o berço do pertencimento, né? O refúgio do desamparo, a companhia sempre tranquila para a angústia, né? A procura do âmago das coisas é a meta inatingível da Clarice. O texto seria, então, essa busca sempre incansável, sempre insolúvel, eu acho. E justamente por nunca chegar no cerne do ser, né, que ela quer abocanhar, né, é preciso escrever mais um texto, e mais um texto, e mais um texto, gerando, assim, uma criação infinita, né? Que é muito bom para nós, né? São os leitores tão ávidos e necessitados da Clarice. Nossa, Muito longo, desculpa. foi maravilhoso, imagina, ó, a Aparecida Maria Nunes está aqui com a gente. Você conhece ela também? Uma professora maravilhosa, claro. Falou maravilhoso. Ela é linda, obrigada, Cida. É demais.
E o Gilberto Martins, inclusive, também, ele já participou comigo do Clarice na Madrugada também, falando, enfim, né, sobre a obra de Clarice, foi maravilhoso, né, que você citou. O Chico perguntou, mas eu acho, Chico, que ela já respondeu isso. Ele falou assim, ele perguntou qual é a abordagem da narrativa que mais realça o caráter atemporal da obra de Clarice. Eu acho que, de uma certa maneira, você já respondeu, porque o atemporal está justamente porque é tão humano, tão do mais âmago, né? Do ser humano mesmo, de quem realmente olha para si mesmo, que ela vai ser sempre atemporal, né? Ah, eu acho que sim. Assim, ela fala, é temporal no sentido que ela fala muito da construção do sujeito moderno, né? Do sujeito do mundo moderno, né? Esse sujeito que se vê, vamos dizer, diante do mal-estar da cultura, né? Aquelas coisas que o Freud foi muito sabiamente mostrando, né? Quer dizer, esse a mais da repressão numa sociedade vitoriana, e depois esse a mais do recalque numa sociedade patriarcal. Então, assim, ela tem essa universalidade, ao mesmo tempo ela está muito inserida, né, socialmente, contextualmente, num determinado Brasil, mas eu acho que extrapola. Eu acho que as questões que a Clarice traz para nós, né, de como nós entramos em contato com esse material, né, interno, mobilizado por situações externas e sempre na relação com o outro, né? Clarice não é uma solipsista, ela não é uma intimista no sentido muito de não entrar nesse processo da relação que se tem com esse outro, né? Tudo se dá a partir desta movimentação. É o outro que me descobre como um eu, né? O meu eu, ele se dá na relação com esse outro, né? E o outro me descobre, me revela, né? Eu sou com esse outro, né? Eu preciso, necessito desse outro para me descobrir. Isso eu acho que é do humano mesmo. Essa ideia, vamos dizer, universalizante que a Clarice tem, né? Por isso que ela pode ser traduzida para tantos países e ser, vamos dizer, amada em tantos países, né? Em culturas até diferentes, né? Que tem outros preceitos, mas ela está falando disso que é das entranhas. A Clarice é uma escritora visceral. Uhum. E essas entranhas são aquilo que a gente tem que administrar para viver em sociedade, né? Sim. Para construir grupalidade e tudo isso. Então, em qualquer sociedade, essas questões vão se colocar, né? Sim, as funções, o recalque, né? Nesse sentido. Você estava falando aí uma coisa, né? Uma expressão que você usou que já me remeteu a tanta coisa que, assim, primeiro, quero só voltar numa coisa, né, que você falou, que os laços de família, né, de 1960, ou seja, mas ela criou quase toda ainda casada, e depois os outros que vieram depois, né, que realmente é como um renascimento, assim, né, sozinha e tal, que as personagens estão prontas, assim, né, no segundo seguinte podem cair num abismo, é um abismo interno mesmo, né, e aí a expressão que você usou, e pelo fato de você estudar, né, também ser uma mestra na obra do Guimarães Rosa, eu nunca tinha escutado isso em se tratando de Clarice, mas a terceira margem, que a personagem alcança a terceira margem. Eu lembrei, claro, da terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. O que é essa terceira margem, né? O que é essa terceira margem? Em Clarice, a epifania, talvez, é o... Aí eu falei, gente, eu preciso reler a terceira margem do rio com essa perspectiva, porque agora que eu entendi, eu acho tão profundo que o Guimarães chega. Quando você falou isso, enfim. Puxa vida, né? A terceira margem. Bom, primeiro eu acho, no jeito mais geral possível, a terceira margem é a literatura, certo? Quer dizer, a literatura traz para nós uma terceira margem, porque ela nos tira, não é, dessa visão rotineira das coisas, utilitária, onde as palavras são aquilo que elas são de uso, né? Para o uso, elas não são enquanto palavras, né? Elas não remetem para si mesmas, né? Na grandeza e vamos dizer, na riqueza que existe nas palavras, né? Nós falamos as palavras como se elas fossem, enfim, moedas de troca, quer dizer, elas não são propriamente, né, o cerne da poesia, que existem as palavras quando elas se tornam literatura. Então, eu acho que a literatura, como um todo, ela é a nossa terceira margem. É aquilo que sai do binarismo, que sai, como eu dizia, das dicotomias, né, que olha para coisas que nós não conseguimos ver no nosso dia a dia, né, ocupados que estamos, né, com as finalidades, ou com o passado, mas não com o presente.
No texto do Guimarães Rosa, o pai vai para esse lugar, que é o lugar do indizível. A terceira margem da Clarice é o irrepresentável. A gente não pode falar em terceira margem, porque o rio tem duas margens. Muito Sim. mais falar em terceira, usar o cardinal para falar assim, a terceira margem. Como assim, né? Tem uma margem e outra margem. Não, ele põe essa terceira margem no meio do rio, né? No centro, é uma margem que está no centro, quer dizer, uma coisa totalmente fora, né? Ele abre as possibilidades dos paradoxos, né? Das coisas serem e não serem ao mesmo tempo. Né? Essa possibilidade. Acho que, eu tendo a pensar justamente nesse território, eu acho muito rico, que foi estudado, enfim, por muitos filósofos, né, da desrazão, que não é exatamente a loucura, né? Aliás, não é a loucura, porque esse território que, assim, propõe algo da ordem de uma alteridade absoluta, sabe? Mas alteridade com A maiúsculo, que não está em nenhum eu diferente, né? Nenhuma pessoa, mas é algo de um campo onde você pode entrar, transitar e sair e retomar o seu lugar. Uma experiência, né? Talvez uma experiência. Como era para os gregos, né? Os gregos davam esse lugar, era um lugar possível de existir, sabe? Ele não era de ninguém, não era do louco. Sim. Né? Como a normalidade não é do normal. Né? Sim. Não é assim, não estamos fechados nas casinhas, né? Nas gavetinhas. Né? Então, para mim, a terceira margem da Clarice é quando ela rompe, sabe? As estruturas acomodadas, anestesiadas, nas quais a gente reproduz, né, certos valores e certas instituições, né, como se fosse a única forma de vida possível. Então, eu vejo na Clarice, assim, uma força explosiva, revolucionária mesmo, tá? De nos tirar desse lugar onde a gente se sente tão apaziguado, né? A gente não quer sair, obviamente. Sim. Ai, nossa, olha, eu vou te falar, eu acho que a gente vai ter que encerrar por conta do horário, infelizmente. Imagina. Tava bom. Tava 40 minutos, eu não sei o público tá aqui, ó, com a gente, vendo nossa, e tão atentos, porque é maravilhoso tudo isso. E realmente, com isso, e daí eu proponho, então, que infelizmente a gente encerre, né? Vou deixar depois, enfim, falar as últimas palavras, mas assim, que essa imagem, então, né, de uma Clarice introspecta, uma Clarice tem, mas é justamente para manifestar a força explosiva que tem um ser humano quando ele olha para si mesmo, né? Quando ele olha para si, quando ele né? Então é isso, na verdade, não é um ai de mim, existência ali, nada. É um negócio que você fala, e aí? Você está vivendo a sua vida de verdade? E você está olhando o outro também, porque é isso, né? O cego faz com que ela se perceba, quer dizer, então é isso, né? Ela tem uma frase linda que ela fala assim: meu caminho são os outros, mas primeiro eu preciso tocar em mim mesma, mas o caminho é os outros, né? Então é sempre esse jogo. Nossa, é lindo. Enfim, ai, gente, ó, o estrangeiro para Clarice também não está à margem, sim, exatamente. Muitas coisas, algumas chaves das passagens textuais para nós, obrigada. Tem a Gabriele também que falou, obrigada pela fala inspiradora, professora. A Silvana está assistindo de novo, falou que o diálogo está sendo tão rico e maravilhoso quanto a peça, Silvana Botinha. A Simone atriz, né, do espetáculo. Fala, muito obrigada. Que lindo o público aqui, sim. Enfim. Nossa, muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Nossa. E vem um livro da Clarice, viu? A gente quer começar de novo, ouvir tudo de novo, captar outras palavras que você falou. Imagina. Eu que agradeço muito a atenção de todos, apresentando. Imagina, depois, né, de uma hora, tanto de peça, né, que foi tão intenso, né, que a gente, às vezes, quer ficar meio que recolhido, ficar no silêncio, né, deixando a coisa reverberar, e vocês ainda tiveram essa disposição de me ouvir numa fala, eu achei até que foi um pouco a mais, um pouco longa demais, mas, enfim, queria muito estar mais com as perguntas, mas
vamos ter outras oportunidades, com certeza. Quero agradecer demais o convite, viu, Stella? Foi muito bom, assim, não conhecia a peça, não tinha assistido, perdi a oportunidade de assistir na época, então, para mim, foi realmente revelador. Agradeço demais a todos vocês da equipe, muito obrigada mesmo, e a todos que assistiram. Agradecemos, então, e semana que vem continuamos a temporada, né? Gente, então, professora, muito obrigado, que lindo ouvir a senhora falar. A sabedoria, o conhecimento é que nos alimenta, né? Stella, obrigado, a nossa diretora maravilhosa, as nossas atrizes, ao nosso público, tá? A semana que vem, sexta-feira, dia 26, depois, 27, é a professora e biógrafa da Clarice, a Nádia Gottlieb, e encerrando a temporada, o grande diretor e fundador da Terreira da Tribo, Paulo Flores, vai estar aqui com a gente também. Reitero, quem puder se inscrever no canal, seria super bacana, e aguardem mais novidades nesse canal da Companhia Diversão e Arte. Professora, obrigado. Stella, obrigado. Boa noite, gente. Tudo de bom. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite a todos.